Oi, Roberto, boa noite. Boa Tudo noite, tudo bom? bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Ótimo. Ó, eu estou bem contente de falar desse esporte que, apesar de parecer simples e poderia ser muito mais popular, né? Ele é bem desconhecido, né? Eu descobri o esporte hoje, eu não sabia de todo. Jura? Achei É verdade. legal. E, Ah, sobretudo, assim, a filosofia em volta, né? claro. Achei, assim, muito bacana mesmo. É, nós temos muitos esportes, né, no Brasil e no mundo que são desconhecidos, né? E Sei. são muito bacanas também, muito diferentes. O nosso ele tem algumas características muito especiais, né? De regras e da formação das equipes e do funcionamento dos jogos também, de como eles funcionam, da questão da arbitragem, mas a gente vai conversando um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu queria que você se apresentasse, Claro, claro. porque tem muita Bom, gente que não te conhece, tal. sem dúvida. Meu nome é Roberto Huck, eu nasci em 1960, né? Então já sou bastante master também. Você é E jovem. muito veterano, já joguei muitos. Eu sempre fui muito. Eu sempre gostei muito de esportes, desde que eu era pequeno, sempre fui muito ligado à cinesiologia, à sinestesia, a fazer atividades manuais e materiais, e a correr, e a saltar, e a pular, e a jogar, e a fazer todas as coisas. Né? E por isso acabei indo para o caminho da atividade física, fui fazer educação física na Universidade de São Paulo, depois tive algumas outras especializações, mas tive duas academias, eu sempre trabalhei em prol do esporte. E dei aula em faculdades também, etc. E aí, no ano 2000, na realidade, em 1997, eu tinha me machucado, porque eu sempre joguei muito, sempre fiz muita atividade física, etc. E acabei machucando meu joelho. Eu estava numa recuperação, e aí eu encontrei uma colega de faculdade, e ela me convidou para jogar frisbee, né? Eu falei, mas frisbee eu jogo desde que eu tenho 12 anos, né? Mas eu sempre joguei sozinho, eu sempre jogava na praia, sozinho, contra o vento, desde pequenininho. O disquinho era super pequenininho, hoje os discos têm tamanhos específicos. E jogava com meus irmãos, jogava com meus amigos, jogava com meus pais, todo mundo cansava. Ia todo mundo embora descansar. E eu continuava jogando, jogando, jogando. Então, eu sempre tive muita afinidade com o disco. E ela me convidou, eu falei, vou lá, joguei um pouquinho lá com eles, aprendi o esporte, né, que é o esporte que é mais praticado no mundo, que se chama Ultimate Frisbee. E ele, então, ele tem a característica dele, a gente joga normalmente em campo de futebol, em campo de areia. O campo de futebol que a gente usa é o do tamanho oficial, então a gente usa no tamanho gigantesco mesmo, só que são 7 jogadores para cada lado. E o objetivo é fazer gol lá na área adversária. E a área adversária seria como no futebol americano. A gente tem aquelas áreas de touchdown, então você tem que receber o disco lá dentro. Você não pode entrar correndo com o disco. E nem pode correr com o disco durante o jogo, né? Durante a atividade. Eu vi que Você... você pode girar com o pé Isso, no chão. Você não isso. É pode... como no basquete, a gente faz o pé pivô, a gente Ok. põe o pé pivô no chão e vai dando os giros para a direção que a gente quer, até conseguir fazer um movimento mais preciso para passar para alguém do meu time. Só que, enquanto isso, o time adversário está tentando impedir que tudo isso aconteça. Né? Então, é um jogo que acaba sendo muito dinâmico, muito rápido, muito especial, porque tem uma plasticidade do disco voando, que é uma coisa incrível. Né? Você deve ter visto algumas jogadas que eles jogam o disco a 60, 70, 80, 100 metros de distância, e a pessoa pega o disco lá no end zone, então é muito bacana. Outra cara. Roberto, é, como eu acho assim, as pessoas são muito leigas, né, em relação Isso. e o meu objetivo aqui, justamente,
divulgar o esporte em si, Claro. então explicar e falar sobre ele, eu queria entrar mais em detalhes. Por exemplo, como que nasceu o esporte? Porque eu achei a história muito bacana. É. A história, ela, puxa, eu não tenho aqui, porque eu levei todo, eu tenho um grande material, né, que eu juntei nesses anos de trabalho, e eu acabei encontrando, em um dos momentos, em uma das viagens que eu fiz, acabei encontrando o disco original, Ah, que foi o precursor de toda essa história, lá em 1900, 1800, sei lá quanto, em eu 1920. vi aqui mais ou menos 1940. Isso, é. É que cada um tem uma data diferenciada. Mas ele acontecer, era um disco, na realidade, era uma forma de torta de uma fábrica que chamava Frisbee. Então, por isso que a gente acabou adotando o nome Frisbee, porque era a fábrica de torta, a fábrica Frisbee Pie, de torta do seu Frisbee, né? Do nome do cara, que nem o meu é Hulk, né? Então, é como se fosse a fábrica do Hulk, né? A fábrica do Frisbee. E aí É o acabou nome usando de esse nome, família, Frisbee. é o nome de família. E acabou se usando esse nome como o nome principal para aquela atividade. Por quê? Porque o pessoal, na hora do intervalo, na hora do lanche, na hora do almoço, eles comiam a marmita na torta, na forma, e depois eles viravam a forma, batiam a forma e ficavam passando de um para o outro. E aí, então, e essa forma voava, e ela voa muito, é uma forma de metal muito bacana, e ela voava, e dizem que aí passou um professor nesse momento, vendo o pessoal jogando essas formas para tudo quanto é lado, e ele falou, nossa, que ideia bacana, né? E vamos, então, tentar desenvolver um material que seja mais adaptável, mais molinho, que não é uma forma de metal que vai acabar batendo, cortando e machucando. Vamos desenvolver um objeto. Ele acabou desenvolvendo um objeto que chamava Pluto. O nome do primeiro frisbee foi Pluto, né? Por quê? Foi na época em que Plutão foi descoberto e que o Walt Disney colocou o Pluto do Mickey dentro da... Quer dizer, uma história muito louca. Acabou. E Desculpa. foi na época do Woodstock também, então é muito louco toda essa Sabe o que eu história. queria perguntar para você? É. Essa fábrica Frisbee ainda existe? A Não, a Vitória? fábrica, não, ela fechou, ela não existe mais, mas as formas foram... Muitas pessoas guardaram como recordação e recebiam essa forma em casa com a torta, então existem muitas formas espalhadas no mundo ainda. Eu consegui pegar uma original na minha mão, Que né? legal. Mas o Aonde foi rapaz nessa queria... região nos Estados Unidos? É Onde foi? no centro dos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Isso. E eu não tenho o dado aqui agora exato, mas depois eu posso dar uma pesquisada rapidinho. E esse rapaz queria $200 na forma. Aí eu olhei para minha mulher e falei, não, é melhor a gente ir jantar. Vamos jantar, vamos... É muito, $200 por uma forma, Mas né? ó, o criador foi um tal de Walter Morrison, né? Isso. E o disco pesa 175 gramas. Isso. O disco, na realidade, o disco que ele desenvolveu era um pouco menor. Ele devia pesar em torno de 110 a 125 gramas, que era um disco menor. Você não Esse tem disco... um aí? Então, esse disco que você está falando é esse Ah, disco aqui. Esse é o disco de 175 gramas. Mas é um disco específico que a gente usa para o Ultimate Frisbee, que é esse esporte que eu estava falando. Na realidade, existem muitos esportes que são desenvolvidos com disco. E existem mais de 50 tipos de discos diferentes, dependendo do esporte que você vai praticar. Tem eu até não aqueles... sabia disso, eu não sabia que havia outras modalidades, né, de disco. várias outras modalidades que a gente pode praticar. E eu participei de um mundial em que 9 modalidades foram contempladas na participação desse evento, com mais de 1.500 atletas. Então, tem muitas atividades. Uma delas era com esse disco, era utilizado esse. Mas tem, por exemplo, o disc golf. O disc golf
Em vez da bolinha e do buraco, eu tenho uma cesta e uma variedade de discos. E meu objetivo é acertar em uma, duas, três, quatro lançamentos, acertar dentro dessa cesta. Então, as distâncias começam em 200 metros, 180 metros, você vai lançando os discos, e nessa modalidade você tem uns 10, 12 discos diferentes que você pode usar, se é para mais perto, se é para voar muito, se é para voar pouco e assim por diante. São 12 discos nessa modalidade. E aí as outras modalidades... Essas modalidades são sempre feitas no exterior, aberto? Não, tem modalidades indoor também. Indoor. E tem modalidades que são adaptadas. Por exemplo, o Ultimate Frisbee, com esse disco, a gente pode jogar indoor, em quadra poliesportiva. A seleção brasileira, por exemplo, no ano de 2000, que a gente foi para a Alemanha representar o Brasil, por exemplo, no treinamento da equipe, a gente só fazia treinamento indoor. A gente conseguiu, a Universidade Bandeirantes cedeu, naquela época, 2 quadras. Então, era como se fosse uma quadra de handball, que é gigantesca, para a gente fazer os treinamentos da seleção. E a gente fazia todos os treinamentos da seleção lá. Então, foi muito bacana também. Então, você pode jogar indoor, você pode jogar na areia, você pode jogar numa rua, você pode jogar dentro de casa. No gramado, não tem né? limite. E no gramado, que é o principal. E aí, esse esporte é legal porque ele também sofre influência de vento, de sol, tudo mais, né? Isso. Como os esportes externos, todos acabam sendo influenciados por chuva, por vento e por sol. Sim. O nosso, mais especificamente, sim, porque o disco fica muito tempo voando em algumas situações. E esse muito tempo voando, ele pode estar entre o seu olho e o sol, por exemplo. E o sol vai atrapalhar demais você conseguir saber onde está o disco. Então, o disco vem na sua direção, o sol está ali se pondo, por exemplo, você não consegue ver onde está o disco. Vai tudo assim meio no... E você não pode deixar o disco cair. Se você deixa o disco cair, passa para outra equipe. Então, no começo, quando eu estava explicando do jogo, né, então são 7 jogadores para cada lado, uma equipe ataca, uma equipe defende, você tem que passar entre os jogadores do seu time e o outro time está defendendo. A defesa ela acontece pela interceptação do disco quando ele está voando, pelo erro da pessoa que está fazendo o lançamento do disco, pode atirar no chão, pode atirar para fora do campo, né, dos limites do campo, ou são essas duas condições, né? Ou ela é interceptada, ou ela cai no chão, ou sai pela lateral. Como e você também tem os que bloqueiam? Isso, aí você tem o time de especialistas, né? Então você tem jogadores que são especialistas em passar o disco, jogadores que são especialistas em correr para pegar o disco, jogadores de transição. Então, cada um tem um papel bem determinado dentro da equipe. Sim, ele tem uma especialidade específica dentro da sua equipe, sim. Entendi. E você tem vários tipos de maneira de jogar o disco? Que nem tênis. Como? Como tênis, backhand. Sim, exatamente. E os nomes são muito parecidos também, porque eles, como foi um esporte criado por americanos, eles usam muita terminologia com terminações em inglês, né? Então, o backhand, né, que é as costas da mão, o forehand, que seria a parte da frente da mão, que faz o movimento, o smash, que seria na parte de cima, que no nosso caso a gente chama de hammer, que seria o martelo, né? O movimento é muito parecido com alguém segurando um prego e tentando martelar na parede. Então, é um movimento que a gente faz segurando o disco, então a gente chama de hammer. Então, e tem existem muitas formas de passar o disco pela frente, pelo lado, com ângulos, e é importante você passar muito o disco, porque existe uma variedade muito grande de ângulos. Então, por exemplo, quando você faz um backhand, você pode fazer um backhand, deixa eu ver se eu consigo mostrar, assim. Mas você pode fazer um backhand assim. Você pode fazer um backhand assim. Você pode fazer um backhand assim até. Ou inclinações diferentes. Ou do outro lado. Isso vai fazer com que o disco voe assim, ou voe assim,
Sim, você acaba aprendendo a física aplicada. Total. Total. E a física é mais. O entendimento da física é maior quando você tem que receber o disco. Porque uma coisa é você lançar o disco. Você lança num determinado lugar, mas quem está lá daquele lado, a gente fala tem que aprender a ler o disco, saber qual é o ângulo desse disco, qual é o vento e aonde esse disco vai cair. E isso é uma loucura, porque as possibilidades são inúmeras, né? Então, quando você vê o disco sendo lançado, saindo da mão de alguém, por anos e anos e anos de prática, aí você vai saber mais ou menos onde o disco vai cair. Mas aí você tem que posicionar o seu corpo da melhor forma possível para receber esse disco. Só que você deve ter visto alguns movimentos em que todo mundo vai ter a mesma leitura e tem uns 4 ou 5 pulando para tentar pegar o disco. Então é bem intenso nesse sentido também. E no nosso esporte, diferente de alguns outros esportes, é proibido qualquer tipo de contato físico. Sim, eu vi. Mas eles acontecem. Né? Não tem como 2 pessoas correndo, ou 14 pessoas correndo para todos os lados, não tem como você não ter ocasionalmente algum contato físico. Ou mesmo numa disputa ela vai acontecer. Mas daí é função do jogador que se sinta prejudicado pedir uma falta. Então a falta ela é você que Não, pede, isso é sensacional nesse esporte, não tem árbitro. não tem árbitro. Quem faz Então, todos os pedidos isso, são... assim, do ponto de vista, digamos assim, formação até para as crianças, é formidável, porque você ensina as crianças a assumir, né? A ter assumir respeito. a responsabilidade, Isso, a ter ter a respeito pelo responsabilidade, adversário. a ter respeito pelo outro, a falar a verdade, né? Principal. No país, esse é o Então, melhor porque esporte no momento. que nem a gente vê aí no futebol, eu me machuquei, mas nada, tá fazendo finta, tá fingindo, é um grande ator, né? Sim. Então, nesse esporte eu achei sensacional isso, porque como não tem árbitro, então é um jogo de cavalheiros, digamos assim, né? Perfeitamente. Onde a lealdade em relação às regras, né? Ela é a primordial. Ela é primordial, ela é a primeira dentro de toda a história. Eu assisti muitos jogos de final de campeonato mundiais que realmente foram jogos chatos, porque existiam muitas faltas, os pedidos, você pode pedir por qualquer coisa, o cara passa um vento assim, ele fala que foi falta, então são jogos chatos. Mas na essência das regras e do esporte, ele é muito bacana exatamente por causa disso, porque ele leva as pessoas a fazerem o que é certo. Quer dizer, é um jogo limpo. É um jogo limpo. Então, assim, limpo. E assim, se você não consegue, e a regra ela é tão bacana e tão diferente, né? Que se você não consegue chegar num acordo entre os jogadores, se foi falta ou não, simplesmente o disco volta. E ele é lançado de novo de onde ele foi lançado. Então, essa é uma característica da regra que é muito bacana. Quer dizer, a gente não chegou no consenso. Eu fiz falta em você, você pediu a falta, eu falo que não foi falta, e assim por diante. Então, a gente não chegou numa conclusão, o disco volta e recomeça a jogada. O americano, para isso, tem um pensamento que se você é bom, você faz a mesma coisa 2 vezes. Então, quer dizer, você fez um ataque e teve algum problema, você faz de novo o ataque. E era impressionante como eles conseguiam fazer isso repetidas vezes com uma perfeição inacreditável, né? Então a regra ela é muito bacana, né? Por causa disso, ela não tem o árbitro. Vi que o jogador ele tem que passar o disco, ele não pode ficar com o disco na mão mais do que 10 segundos. Isso. Então, ele tem que ter uma rapidez inacreditável de visão dos colegas onde estão, quer dizer, de visão do jogo. Ele tem que ter uma rapidez de análise. Como que ele vai jogar, para quem que ele vai jogar, o vento que tá, ou a chuva, ou sei lá o quê, né? O sol atrapalhando. Tem que ter estratégia, inclusive, para saber onde vai jogar, porque de repente é uma estratégia jogar lá em cima, o cara não está enxergando nada.
Isso. Ou o jogador que está lá no fundo está sendo marcado por um jogador menor. Então ele está com vantagem de altura. Então você lança o disco mais alto para ele poder saltar e pegar o disco com mais facilidade. Mas realmente são inúmeras possibilidades que acontecem. Você tem 10 segundos para passar o disco, desde que aberta a contagem pelo adversário. Porque senão você pode ficar segurando o disco indefinidamente. Olha, eu vou segurar o disco até você dormir. Praticamente. Nunca vi isso acontecer, mas até alguém abrir contagem. Então, o jogador adversário abre contagem, os 10 segundos tem que ser 10 segundos. Então, eu ensino para os meus iniciantes que tem que ser 10 segundos. Esses 10 segundos, esse é um outro disco com a palavra do jogo, né? Ultimate, acho que está invertido na tela, mas só para mostrar que existem outras cores também. Então, esses 10 segundos eu ensino os iniciantes a colocar um elefante. Como é que é isso? Então, é 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Porque senão eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a contagem é muito rápida, a gente pede fast count, e aí a contagem tem que voltar, só que aí o jogo vai ficando chato. Então, eu sempre falo, põe elefante. Quando vai contar, para na frente, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, vai fazendo a movimentação, tentando atrapalhar. Eu vou começar a usar esse tipo de contagem na beira da piscina para contar os 10 segundos que eu tenho de descanso. Então, é melhor. Põe o elefante. Só não usa o peso do elefante, né? Você pode ir lá para o fundo. Mas é bem bacana. Mas eu estava falando da regra que eu acho que é importante também. Como quem faz a arbitragem são os jogadores. Então, em qualquer campeonato que você vai participar no Brasil e no mundo, você tem que passar por uma prova. Você faz uma prova e você tem que ter 75% de acerto nessa prova, para poder mostrar que você conhece a regra. Porque você precisa apresentar a regra e aquilo que aconteceu, você precisa saber chamar e saber interpretar e saber contestar. Né? Então, isso é muito importante do esporte. Você tem que fazer uma provinha, é uma prova que vale por 1 ano, mas você tem um certificado internacional quando você vai jogar fora, e um certificado aqui da federação que organiza aqui no Brasil, para participar dos eventos aqui no Brasil. Me parece um pouco lógico, a partir do momento que você não tem um árbitro, todo mundo tem que estar a par das regras perfeitamente, para não fugir delas. Não ter desníveis de conhecimento. Isso, ficar lá no meio perguntando, mas não é assim, não é assado. Né? Quando é iniciante, a gente faz muito trabalho escolar, né, com eventos, campeonatos escolar, daí a gente a gente faz uma arbitragem, a gente para o jogo para explicar como é que não é. Tem aqueles que entendem mais rápido, tem os que demoram um pouco mais para entender, mas no nível, vamos dizer assim, não vou falar profissional porque nós não temos profissionais no esporte, né? Mas no nível competitivo de alto rendimento, tanto no Brasil como fora, a gente tem que participar, tem que fazer a prova e passar nessas provas. Né? Isso é muito bacana. Então, daí eu vi que tem 2 tempos, né? E aí, no primeiro tempo, você tem que fazer 9 pontos. Não, isso é uma confusão que as pessoas têm. Na realidade, não é ou. Ou você tem 45 minutos de jogo, 5 minutos de intervalo e mais 45 minutos. Vai variar de tempo de acordo com a organização do campeonato. Ou você chegou nos 8 gols e quem fizer 8 gols para o meio tempo e daí ele vai até 15. Ou 9 gols vai até 17. E assim por diante, depende de como é feito o campeonato também. E aí você vai pro tempo e faz mais, e acaba com 17 pontos, é isso? Isso não, então, você pode chegar no meio do jogo, tanto em pontuação quanto em tempo. O que chegar primeiro. Então, o jogo está rolando, fez um ponto, chegou nos 45, não chegou a 8, vamos dizer que o jogo vai a 15, né? Não chegou a 8 gols, então daí o tempo para ter os 5 minutos de intervalo. Se ele chegou a partir do momento que ele chega nos 8 gols, aí você tem um intervalo. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ou 45 minutos.
Sabe que eu achei super legal? Nossa, eu me diverti aqui, verdade mesmo, viu? É, Parece que quando você tem esse pedido de falta, né? Logicamente, o jogo para. Então você não sim. pode ficar com o jogo parado lá 5 minutos discutindo. Então Não, parece que tem uma linguagem apropriada para resolver as disputas o mais depressa possível. É sim. isso. É. É assim, você tem um tempo, esse tempo não pode ser alongado. Normalmente a gente dá 30 segundos para os jogadores envolvidos decidirem o que está acontecendo. Se eles não Certo. resolverem, eles podem, dependendo do campeonato, pedir ajuda do capitão ou de alguém que tenha visto a jogada. Porque eu posso Certo. pedir, o disco bateu no chão. Né? Vamos dizer que tem umas graminhas lá assim. E o disco deu uma raspada antes de você pegar. A grama faz parte do chão. Então, se pegar na grama, antes de tocar no chão, é chão, porque pegou na grama, que está no chão. Né? Tá. Então, isso é bem confuso. Né? Às vezes, se Hum. pegou o disco, estava quase chegando no chão, enfim. Uh, alguém de fora pode ter visto, porque aquele que pediu o chão pode estar muito em cima da jogada e pelo ângulo ele não viu se a mão está embaixo, está em cima, se a grama pegou, se não pegou. Então alguém de fora pode intervir, desde que os dois concordem e peçam ajuda. Se eles em 30 segundos não chegarem no acordo, o disco volta. O disco Sim, volta para você o volta. lance anterior. É. Ou eu Pro concordo. lance... É assim, nos mundiais que eu participei era assim, ou você concorda ou você discorda. Você pode até dar uma pequena discutida. Por exemplo, fala, não concorda. Aí pode falar, não, foi falta. Fala, não concordo, disco volta. Isso lá fora. Aqui no Brasil, América Latina, fala, não concordo. Ah, foi FAO, é lógico que foi FAO. É, porque encostei em você, porque blá, 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 e começa. E o outro, não, mas você, porque blá, 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 blá. E aí, pode ser interminável isso, né? Porque ninguém vai chegar a nenhuma circunstância. Nenhuma solução. Tanto que lá nos Estados Unidos existe hoje um nível profissional do esporte, está começando com a Associação Americana de Frisbee, né? uma das associações, ela chama AUDL. O nosso organismo internacional que organiza é WFDF, World Fly Disc Federation. Ou BULA, que é Beach Ultimate Lovers Association, que esse aí é o pessoal que A organiza. WFDF, World Isso. Disco. Por que chama Disc Golf Championship? Porque eles chamam de disco, eles não chamam de frisbee. Ah, Então, ok. e aqui no Brasil a gente chama, na realidade, de disco voador, mas para não parecer que é algo que veio de outro planeta, a gente chama de disco voador esportivo. É a nomenclatura que a gente usa aqui no Brasil. Né? Então, a nossa federação é a Federação Paulista de Disco. Né? E daí a gente explica que é disco voador esportivo. Né? E em nenhum momento dentro do estatuto, por exemplo, tem a palavra frisbee. O frisbee é um conceito, né? Universal que engloba todos os esportes de disco, inclusive aquele em que o cachorro sai correndo, alguém lança o disco e ele pega, né? E que todo lugar que eu vou dar aula, o pessoal pergunta, mas esse aqui é aquele esporte do cachorro? Cadê os cachorros? Né? Eu falo, não é assim, gente. Isso aqui é um esporte que a gente vai usar o frisbee e o frisbee é o Então, disco. um amigo meu aqui, nadador, Gustavo, É. eu estava falando que uma das coisas mais interessantes aqui é que não tem árbitro. Então, é um jogo que tem um código de honra, né? Lealdade. Respeito entre as equipes, enfim. Eu achei isso E legal. muito importante também, respeito ao adversário e aos Ao jogadores que estão em adversário. campo. Porque a gente tenta evitar o contato. Porque faz parte Sim. da regra não fazer falta e evitar o contato. Eles acontecem. Mas é importante você não entrar numa jogada em que você sabe que pode machucar. Às vezes acontece. Eu tenho 2 metros de altura. Às vezes eu saltei para pegar o disco e quando eu olho tem uma mulher lá embaixo. Eu não tenho como Porque brecar a pode gravidade. fazer isso, inclusive. Essa é outra característica. O nosso esporte. São muitas características muito Eu tô bacanas. vendo.
O nosso esporte principal aqui no Brasil que a gente pratica é a categoria mista. A gente chama de mixed, que homens e mulheres jogam juntos. Então são 4 homens e 3 mulheres, ou 4 mulheres e 3 homens, que estão em campo. E aí você escolhe se você vai atacar com 4 homens ou com 4 mulheres e assim por diante. Mas aí a equipe o concorrente, ele também tem que manter exatamente a mesma coisa. 4 homens, 3... Ok. Para ver qualidade. Tá. Sim. Mas existem as categorias masculinas, femininas, infantil e a Master também. Existem algumas categorias Master. A Master, e é a partir de que idade? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a Master é a partir de 34 anos. E 34? 34. Não, você não consegue. É um esporte de muita corrida. Você não consegue ficar 1h50 correndo que nem um louco, que corre que nem um louco, atrás de um. Eu, com o meu primeiro mundial, eu tinha 40 anos. Então, os times adversários eram 18, 19, 20. É impossível eu conseguir correr atrás deles. Imagina hoje. E meu último campeonato mundial eu joguei com 50 anos. Com a molecada, né? Jogando com moleque de 18, 19, 17 anos e marcando e conseguindo fazer o meu papel também. Então, eu estava explicando da questão das faltas e por que tem que ter 3 homens, 3 mulheres. Então, normalmente, contatos eles podem acontecer e às vezes, como eu estava explicando, eu vou saltar e eu salto e tem uma menina embaixo, então esse contato pode machucar, mas a gente tenta o máximo possível tentar evitar qualquer tipo de contato físico, né? Exatamente para preservar o corpo, preservar a saúde do nosso adversário, né? E nossa também, porque às vezes a gente pode entrar dá para machucar, né? Dá para machucar. Eu me machuquei muito, quebrei pé, clavícula, então assim por diante acontece. Quais são as lesões assim, que ele pode causar? De pé, né? Lesões principalmente de pé, de tornozelo, né? Por causa da movimentação, a gente usa chuteira, o pé fica preso, só que diferente dos outros esportes de grama, a gente faz muito giro. E às vezes, a hora que você gira, o cravo fica preso na grama e acaba impedindo o movimento, aí você machuca o joelho, machuca o tornozelo. Então, são lesões básicas de corrida, né? Joelho, tornozelo. Então, é um esporte aeróbico, é um esporte que exige alongamento, porque você tem que se esticar. Força, potência, muita tática, muita técnica. E exige também, acho que, destreza de toda a parte que nós falamos de saber calcular, né? A distância, o vento, a chuva, enfim. Então, a inclinação. E o vento é uma coisa muito interessante, porque ele pode estar te ajudando ou pode estar te impedindo. Atrapalhando. E o disco ele é muito sensível ao vento. Né? Então, vou contar só um caso. A gente estava na Itália em 1900 bolinhas, sei lá quanto foi. Não, 2001, desculpa. A gente foi jogar um campeonato em Rimini, na Itália. 2001. Um frio, um vento, uma chuva. E muito Não, a gente foi na Páscoa, achando que... A gente via as fotos dos outros anos, as meninas tudo de biquíni, os caras tudo de maiô, todo mundo entrando na água, nua, seminu, né? E aí eu falava, vai estar quente. Nós chegamos lá, estava menos 4 graus na praia. E uma chuva, e um vento. Tanto que numa das jogadas, o meu capitão, a gente está atacando para lá. Então, o meu capitão pegou o disco e foi. A gente estava atacando para lá, eu fui até o gol e estava voltando. Né? Meu capitão, então, estava na marcação dos 10 segundos, ele foi passar o disco para o companheiro aqui, o disco pegou o vento, levantou e caiu na minha mão lá dentro do gol. Mas não era essa a intenção dele. Né? Eu dei sorte, porque o meu marcador tinha 2,15 m de altura, era gigante, tinha um Rastafari gigante. Irmão mais velho, sabe meu irmão mais velho? Eu sou um gigante, né? Mas eu adoro jogar lá nos Estados Unidos, jogar na Europa, porque
A gente conversa tudo mesmo. Oh, e aí eu não tenho dor no pescoço, né? Só olhando para cima. E aí nós jogamos o disco, ele jogou o disco fez esse contratempo e acabou enganando o adversário. Acho que foi o único gol que a gente fez nesse time, né? Que era um time da Nova Zelândia, que tinha ganhado o campeonato no outro ano, então era muito E forte. foi na areia. Foi na areia, foi um campeonato de praia. E na areia vocês também usam sapatilha ou vocês fazem Não, é isso de casa? descalço. A gente usa meia, né? Para evitar queimar o pé. Algumas pessoas usam sapatilha, aquela sapatilha de windsurf, ou algum outro tipo de sapatilha que tenha. Mas eu, normalmente, quando eu jogo, eu uso meia. Mas nesse dia, por exemplo, eu estava com umas 5 meias, de tão frio que estava que estava -4, chovendo, e eu com umas 3, 4 meias lá usando. Não, mas chovendo é chato, hein? Chovendo é chato. Ah, mas você vai para o Mundial, né? Esperou um ano para ir para o Mundial, treinou que nem um louco, vai para o Mundial esperando, né, que vai ser espetacular. E foi um Mundial espetacular que eu participei, foi incrível. Quanto você calcula, Roberto, que vocês correm ali numa partida dessa? Na grama, de 9 a 12 quilômetros, que eu já marquei com o meu passômetro, diversos jogos que eu fiz. Quantos quilômetros? 12? De 9 a 12 De quilômetros. 9 a 12 quilômetros. É 1h40, 1h50 de jogo, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sento em momento, quando meu time está jogando, eu não sento nunca, né? Então, e eu fico na lateral do campo. E eu fico na lateral do campo, indo de um lado para o outro, ajudando os últimos jogadores, ou a fazer a passagem. Então, eu estou sempre me movimentando. Você vê jogadores que fazem a sua corrida, fazem o seu ponto e sentam para descansar. Eu não descanso em momento nenhum enquanto o meu time está jogando. Então, essas pessoas talvez façam uma quilometragem menor. Mas eu faço de 9 a 12 quilômetros toda vez que eu jogo, né? Todas as vezes que eu joguei. E correr bem, e ter impulsão e ter velocidade deve ser super importante, então. Eu acho assim, todas as capacidades e todas as habilidades a gente usa no Ultimate Frisbee. E é interessante porque elas são aplicáveis. Você pode utilizar, isso eu acho muito. Eu sou professor de educação física, como eu falei. Você pode utilizar toda essa expertise, todos esses treinamentos que a gente faz para melhorar a condição física dos seus atletas e dos seus jogadores. Deve ter muitos companheiros da área trabalhando e você acaba desenvolvendo coisas que você nem imaginava que eram importantes para o seu atleta ou para o seu jogador ou para você mesmo, no caso de você estar participando de algum evento. A gente teve só uma história rapidinha. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, um professor entrou em contato comigo há muitos anos atrás e ele falou: por favor, você pode me passar as regras? Que eu li elas em inglês, mas eu queria elas em português, eu não sei se existe. Eu falei: não, claro, posso falar, mas por quê? Ele falou: porque eu quero aplicar essas regras em todos os outros esportes que eu ensino aqui na minha escola. Então, ele ensinou essa regra para o handball, ele ensinou essa regra para o futebol e para os esportes que ele conseguiu adaptar a regra também. Então, isso é uma característica muito importante. E muitos outros vieram buscar também o conhecimento, né, dentro dos cursos de capacitação que a gente oferece para os professores de educação física, para os alunos nas universidades. Eles vieram buscar exatamente essa possibilidade de poder utilizar os princípios técnicos, táticos e o princípio dos ideais do Frisbee para as suas atividades dentro desses esportes. Dentro que das bacana! atividades físicas. Então, todo um contexto social, sim, tem todo um contexto assim realmente de código de honra, tem toda essa filosofia por trás que é muito bacana mesmo. A gente, inclusive, teve o terceiro ano agora do acampamento lá em Minas Gerais, em São Domingos do Prata. Não sei se tem alguém me assistindo de lá. Um abraço para vocês. Dá um coraçãozinho aí se tiver alguém assistindo de lá. Em São Domingos do Prata, a gente fez os acampamentos para o pessoal da comunidade
da instituição de Monique Leclerc, que é uma instituição que congrega ali 120 pessoas da região, da comunidade, pessoal de baixa renda. E a gente fez, então, a introdução do esporte dentro desse universo deles. E hoje eles têm um time da cidade, um time chama OVNIs do Prata, né, um time da cidade que participa de eventos, já vieram para São Paulo, já foram para Brasília, já foram em Minas Gerais, estão organizando agora, né, dia 25, 26, o campeonato mineiro, né, então é um esporte de inclusão. É um esporte espetacular. É um esporte espetacular não porque é uma marca já utilizada, mas é um esporte incrível, né? Fala, Roberto, quanto que é barato para participar desse esporte? O que Super você barato. precisa? É assim, um campeonato mundial hoje você vai gastar aí $2.500 entre passagem, hospedagem, alimentação. Quanto é uma inscrição, por exemplo? Então, a inscrição na minha época era de $100 a $125, né? Ia até 150 porque tinha uma taxinha de time que tinha que pagar. Não era muito. Hoje parece muito, porque você fala $150, são R$900, vai. R$900. Mas hoje a taxa aumentou muito, porque cresceu muito, precisa locar os espaços, né? A infraestrutura começou a ficar muito grande. Hoje a gente tem campeonatos com 5.000 atletas. Então as coisas ficaram... Quantos atletas de frisbee tem aqui no Brasil, você sabe? Hoje a conta está grande. Eu imagino, porque a gente está em muitos estados já acontecendo o esporte, muitas cidades. Eu imagino que a gente hoje está em torno de 1.500 atletas aproximadamente. 1.200, 1.500 atletas. Não é muito, é muito pouco, muito pouco. Mas os Estados Unidos, por exemplo, tem, que participam do evento principal deles, 40 mil. E praticantes, 1 milhão e poucos, né, que pagam uma mensalidade para algum órgão. Então é um disparate. Então, por exemplo, uma pessoa dessa que vem de uma cidade simples, que tem uma vida simples, etc e tal, ela tem que comprar então a sapatilha, o disco pertence ao grupo. Quem que compra o disco? Na realidade, com o disco você pode fazer uma festa muito grande, né? Então, com um único disco você pode atender 40 jogadores, que é 20 jogadores que a gente imagina de 15 a 20 jogadores para cada time. Então, um disco vai atender isso. O nosso principal problema hoje, a nossa grande dificuldade é conseguir local para praticar. Para jogar. Então a gente não tem campos gramados, inclusive se tiver alguém que conheça, ou que possa emprestar, ou que possa doar. Mas você poderia talvez falar, do tamanho de um campo de futebol? É o tamanho do campo de futebol, que é o que a gente usa originalmente. Mas eu só tenho um campo de society. Não tem problema. A gente vai até seu sítio e joga lá no seu campo de society. Não tem problema. Como o esporte que a gente fez na praia, por exemplo. A gente teve um evento na praia, com um campeonato paulista, agora há pouco tempo, em julho. Participaram diversos times de alguns estados e foi lá na Enseada, né? No meio da Enseada. Foi bem bacana, um evento muito bacana. Então, assim, a gente precisa do espaço. A nossa grande dificuldade é espaço, porque o disco um disco nacional custa de R$40 a R$50. É barato. Barato. Não precisa necessariamente ter a chuteira, você pode jogar de tênis. E lá, por exemplo, no acampamento, que eu estava falando do pessoal da comunidade, eles jogavam descalços. Então você pode ensinar e pode jogar e praticar, mesmo descalço, não tem problema, né? Se o campo não tiver limpinho, sem pedra, sem prego, sem vidro, sem nada, ok. Né? Um disco importado hoje está em torno de R$150 a R$200. Então ele é um pouco mais caro. Esse disco que eu tenho aqui é um pouquinho mais caro. Uau! Que é um disco um pouquinho maior do que esse aqui. Não, esse disco na verdade é uma mochila do Capitão América, que é o nosso super-herói
que pratica alguma coisa parecida com o que a gente pratica também, né? Só que ele usa para bater nos adversários. E a gente não tem essa política, né? Olha, aí eu vi essa versão Ultimate, né? Uhum. É o que mais é praticado no mundo? É o que mais é praticado no mundo. Hoje o disc golf também é bastante praticado. Existem as outras modalidades que eu te falei. Existem modalidades individuais, como você lançar o disco, sair correndo e pegar o disco mais longe que você puder, lá na frente, lá longe. E eu vi o recorde que ainda se mantém desde 2003, que o atleta ele lançou o disco, percorreu 93 metros e pegou o disco sem o disco cair no chão. Então, esse é o recorde que se mantém desde a época, 93 metros. Ele correu 100 metros, ele lançou o disco, correu quase 100 metros e pegou o disco antes de ele tocar no chão. Então, foi uma coisa incrível. Eu assisti esse recorde, né, lá na Califórnia, foi bem bacana também. Então, existem alguns esportes que são individuais. Existe permanência no ar, por exemplo, você lança o disco, alguém marca o tempo, o disco fica voando, você fica lá esperando, o disco desce, você pega o disco de volta. E o recorde hoje está em torno de 21 a 22 segundos no ar. De permanência no ar. 21 o quê? Segundos no ar. É muito tempo. 20, é inacreditável o tempo. É muita coisa. Existem alguns eventos individuais também. Agora me fala das habilidades que precisa para isso. As habilidades são muito diferentes, né? Porque você tem que se acostumar com o material. Então, você vai desenvolvendo essa habilidade. Eu não posso dizer que tenham pessoas que tenham mais habilidade do que outras. Eu vejo que tem pessoas que têm mais dificuldade corporal, de uma forma geral, para poder entender como é que é a posição do corpo, a posição da mão e os movimentos a serem feitos. Mas quando, por exemplo, eu dou aula para crianças, a partir de 5, 6, 7 anos, até 15 anos, elas aprendem muito rápido. Elas não têm dificuldade nenhuma e não tem censura nenhuma de deixar o disco cair ou de fazer errado. Então, porque é uma coisa muito diferente. Então, eles fazem com uma desenvoltura muito grande, né? Então, eles conseguem fazer uma movimentação. Por exemplo, nesse jogo, você tem que ser ou não ambidestro. Você tem que jogar... Não, se você for, melhor. Né? Mas a questão é que você tem que, a hora que você pega o disco, você tem que firmar o seu pé pivô e apresentar o seu pé pivô para o adversário. Porque ele tem que saber que lado você vai girar. Porque você não pode ficar girando para lá e para cá. Né? Fazer de novo. Para lá e para cá. Ó, eu mudei o pé pivô. Meu pé pivô é esse. Né? Então, eu vou virar para lá. Aí eu paro e vou virar para cá, para usar a contramão. Eu não posso fazer isso. Tenho que usar só um pé pivô. Então, eu só posso girar em volta desse pé. Então, se eu viro em volta desse pé, por exemplo, eu vou jogar com a mão esquerda. Se eu viro em volta desse pé, eu vou jogar com a mão direita. Né? Então, eu tenho que firmar esse pé, eu tenho que fixar esse pé, para que o meu adversário saiba se eu vou usar a direita ou se eu vou usar a esquerda. Se eu sou canhoto ou se eu sou destro. Claro que isso é muito difícil na hora de você... você está marcando, é muito difícil você pedir uma andada nesse momento, porque você não sabe muito... O cara saltou, parou de frente para você. Você não sabe se ele vai sair para a direita ou se ele vai sair para a esquerda. Então, aí você tem que esperar ele se manifestar para você saber qual é o pé pivô dele. Né? E aí você poder fazer a marcação. Mas, um ambidestro, a hora que ele pega o disco, de frente, ele tem as duas possibilidades. Se ele tem mais habilidade de passar backhand ou forehand, ele vai se posicionar dessa forma. Mas eu, por exemplo, só uso a mão direita, nunca uso a mão esquerda. Quando eu recebo o disco, parei, eu posso fazer o backhand e eu virando o dedo, vou pegar aqui para vocês entenderem. O backhand eu vou pegar assim, ó, tá bom? Tá. Então eu posso fazer o backhand ou virando o disco, eu posso fazer o forehand do outro lado. Entendi. Na mesma posição de corpo. É que eu saio um pouco do
do meio aqui. Então, ó, posso fazer o backhand e posso fazer o forehand. Tá? Ou posso fazer o hammer. Então, a velocidade é aquilo que você estava falando, é muito grande. A movimentação é muito intensa, né? Eu posso girar para qualquer lado, então é muito difícil marcar. Então, aí existem as táticas de você, que lado você vai marcar, se você vai marcar o backhand, se você vai marcar o forehand, e aí os seus colegas que estão marcando, os outros jogadores, vão ficar do outro lado, né? Para impedir que eu jogue daquele lado. Então, aí tem todas as táticas de campo, né, que você tem que aplicar para poder fazer os treinamentos. Por exemplo, se alguém jogar esse disco e esse disco for parar fora da linha do campo? É fora. É do outro. Daí tem o turnover, troca de posse, o turnover, como nos outros esportes. Então tem a troca de posse, e aí aquele jogador, o jogador adversário, pega o disco do chão e reinicia o jogo. Põe o pé dentro do campo. Agora, é o disco que não pode cair no chão. Já aconteceu do jogador cair no chão com o disco pra cima? Então, quando você está próximo das linhas laterais ou da linha de gol, o que vale é o primeiro contato que você tem no solo. Se você encostar o seu cotovelo e rolar para fora do campo, não tem problema. O primeiro contato foi o seu cotovelo, ou o seu joelho. Então, é um contato que você teve dentro do campo, ou seu pé, né? Você saltou, bateu, aqui está a linha, você bateu antes e correu para fora. Não tem problema. O primeiro contato foi dentro do campo. Aí você correu para fora, você volta, entra no campo de novo e segue o jogo. Então, o primeiro contato, depois da posse do disco, é que vale como o contato do chão. Se foi fora, é fora. Se foi dentro, foi dentro. E aí não importa que parte do corpo você encostou. Poxa, mais de dúvidas? Tem alguém? Não, eu estou assim, embasbacado de ver quanta coisa. Né? E o que eu achei bacana é que o esporte ele tem braços na escola, né? Muitos. Durante muitos anos a gente fez um trabalho universitário muito forte, né? Com a equipe que eu tinha na época. Com a equipe atual também, a gente tem um trabalho intenso, tanto nas escolas quanto em universidades. Mas o trabalho de escola é muito excepcional. Eu participei de um time, acabei sendo um dos jogadores do time, um dos mentores também, que participou dos campeonatos que a gente teve na época, que chamava Moleques do Frisbee. Moleques com K, né? E foi muito bacana também, porque participar jogando com essa molecada e ver a evolução deles durante um ano foi uma coisa sensacional. Tanto que no final do terceiro ano que eles participaram, eles foram campeões. Então é uma coisa assim inacreditável de ver a evolução deles. E nós tivemos eventos com 15 escolas participando, com 15 times de escolas. Bacana. Então... E é a partir de que idade que vocês, assim, que essa criançada começa a fazer campeonato, a jogar e tudo mais? A criança ela tem que ter um mínimo de conhecimento corporal. Às vezes, alguma criança com 7, 8 anos, ela já tem essa compreensão. Mas ela se cansa muito rápido, então a gente precisa ter essa noção. Mas, os campos são menores? A gente define campos menores, de 50 metros, de 45 metros. Eu fiz muito trabalho lá no CPUSP também, com um projeto de crianças que eles têm lá no CPUSP. Então é muito bacana. Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Qual foi a última pergunta? Não, eu estou falando que o tamanho idade, né? ele é adequado à criança, né? Sim. Vou contar um caso que foi, para mim, super surpreendente em Santana do Parnaíba. Eu fui convidado pela prefeitura para desenvolver um curso de capacitação para os professores, que um dos diretores era conhecido, era amigo, ele viu o que estava acontecendo com o esporte, então ele falou, vem aqui dar o curso de capacitação. Isso no começo do ano. Foram 90 professores da rede pública que fizeram o curso. Foi uma coisa assim, foi um bárbaro. Foi uma semana de aula, foi muito bacana, eles aprenderam muito. No final desse ano, eles fizeram uma votação de qual o esporte que eles queriam introduzir no ano seguinte, que seria o esporte que seria praticado. Eles escolheram o frisbee, o ultimate. E aí eles, então, ensinaram 30 mil crianças da rede pública a jogarem.
e fizeram um campeonato com 700 crianças. Esses campeonatos, os times iam jogando de uma escola para outra, ia fazendo triangular, até que teve oito times que foram para as finais. Esses 8 times, teve um dia lá de um grande evento que foi feito, jogaram entre si e saiu o campeão. Mas foi assim, impressionante, porque um curso de capacitação. Porque assim, para o professor de educação física, existem muitos outros esportes, muitas outras possibilidades. E muitos deles preferem fazer o que eles conhecem, né? Então, continuam desenvolvendo ou o basquete, ou o vôlei, ou o esporte que ele prefere, né? E eles resolveram falar, vamos praticar o frisbee. E isso foi surpreendente, porque 30 mil crianças pegaram no disco. Então, isso para mim foi assim, realização. Outros eventos aconteceram em outras cidades, com um número um pouquinho menor, mas com o mesmo número de professores, mas um grupo menor, né? Mas muito legal. Eu queria fazer um agradecimento inicialmente a você, né, que me convidou para essa live. Eu dei uma falhada aqui, porque essa semana foi muito intensa para mim, e eu acabei não avisando aqui no meu Insta que ia ter essa live. Eu estou vendo alguns amigos entrando e curtindo, mas e você falou que ela vai ficar, depois então eu vou postar no meu... Sim, eu vou mandar para você. Isso. E eu vou postar nas minhas páginas, que eu tenho várias páginas. Roberto, me fala, é interessante isso, porque você falou 30 mil crianças. Poxa vida, é um evento e tanto, né? Enorme. Aonde apareceu isso? Porque a gente não vê isso em lugar nenhum. Não vê. Não, isso... enfim, eu trabalho desde 2000. Em 97 eu comecei com aquela amiga, lembra da história que eu contei? Com a Emília Toledo, grande amiga, deve estar por aí. Agradeço a ela tudo isso que ela me proporcionou também, né? Ela era a presidente da associação aqui na época, né? E aí, alguns anos depois, eu vi que só uma associação não ia funcionar. Ela e o Renato Tarali, que é um outro amigo também, era presidente, vice-presidente. Eu falei, vamos montar uma federação. Aí eu conversei com os amigos meus, que eu tenho um pessoal bem antenado, né? Pessoal da área. Então, monta uma federação e tenta buscar recurso de federação. Uma coisa que eu nunca conheci, nunca consegui. Porque o esporte não é reconhecido como de alto rendimento para... Aqui, mas tem uma Federação Paulista, né? Essa que eu represento atualmente, né? Entendi. Mas eu nunca consegui recurso de ninguém, né, para desenvolver esporte. Sempre foi na raça, sempre foi cobrando das prefeituras para fazer os eventos e assim por diante, né? Deixa eu só um minuto aqui. Então, o que acontece? A Secretaria, o Ministério do Esporte não reconhece como esporte de alto rendimento. Ele acha que é de lazer ou iniciação. Porque não tem, segundo eles, não tem campeonatos importantes no Brasil. Eu falei, mas eu realizei 12 campeonatos brasileiros aqui, através de São Paulo, através da Federação Paulista, 12 campeonatos de grama e um campeonato mundial em Maceió, aconteceu aqui, organizado pela federação, pela equipe que a gente tinha na época, isso foi em 2007. Organizamos 2 Pan-Americanos, um em 2013, aqui recentemente, também ninguém nunca ouviu falar. O Mundial também ninguém nunca ouviu. O Mundial a gente apareceu no Esporte Espetacular. Então teve uma reportagem bem bacana. Como vocês conseguiram recurso para montar isso, para organizar isso? É sempre o recurso que é da cobrança da mensalidade e da entrada do atleta para participação, né, do FII, da taxa que o atleta paga para poder participar do evento. Quanto então, que é a taxa para participação? Atualmente? Depende do evento. Vai ter um evento agora esse fim de semana, aquele lá, e R$15. Então não é uma coisa demais. Lá fora, os eventos são $10, $15 que você paga para participar. Um mundial hoje está $200, $250. Então, assim, está caro, né? Um evento caro, mas você está participando de um mundial também, está representando o seu país e assim por diante. Então vale a pena também. E não tem nada melhor do que pôr a bandeira nas costas nossa, quando eu cheguei na Alemanha, que foi meu primeiro mundial,
que é a terra dos meus antepassados, né? Meu nome é Huck, veio da Alemanha, e vieram da Alemanha. Então, assim, nada como entrar em solo alemão com a bandeira do Brasil, com o time brasileiro, e poder jogar e fazer bonito. Nós não fizemos feio, jogamos bem, não tivemos assim, um grande destaque, e por isso que o Ministério do Esporte, a Secretaria de Esporte, acham que não é um esporte de alto rendimento, porque a gente não tem grandes resultados também. Porque também a gente não tem patrocínio. Como É um circo, 90% né? dos nossos esportes. Né? Eu já ouvi isso de muitos esportes, viu, Roberto? Normal. Você não é uma exceção, não. Não, todo mundo. Então, eu estou há 20 anos fazendo isso, tentando pedir recurso. Vi que não dá, então a gente faz o que a gente faz. Tem que pagar as contas, a gente paga as contas da federação, faz nossos eventos. Tivemos 3 anos aí complicados, né, desde 2019. Conseguimos fazer um evento só, 2 eventos, né, nesse período. Então, bastante complicado, né? Mas estão surgindo polos. E vamos ver o que nos reserva o futuro, o que vai acontecer também com o esporte aqui no Brasil, né? Queria também, eu falo muito, hein? Se deixar, Fabi, eu falo até o... Pode falar. Queria agradecer muito, assim, um grande companheiro, uma grande empresa companheira é o Sesc. O Sesc nos apoia... Bastante campeonato, né? Não, nos apoia com as vivências esportivas. Durante todos esses 20 anos, eu não deixei de... Em um ano sequer, só na época da pandemia, eu deixei de participar de algum evento patrocinado e cedido pelo Sesc. Né? Então, o Sesc de São Paulo, o Sesc do Rio, da Bahia. Então, a gente... quero agradecer, né? Se alguém do Sesc estiver ouvindo também, porque... E eu acho, assim, que é uma organização maravilhosa. Você entra no Sesc, é tudo arrumado, tudo organizado, tudo... Eles devem ter uma gestão, uma administração extraordinária. Exato. Até a comida lá é boa. Eu já fui várias vezes no Sesc só para Não, só para comer. A comida é ótima, como sempre. É verdade, é verdade. E agradecer ao SESI também, que durante muitos anos foi nosso parceiro. Esses são os 2 grandes parceiros que a gente tem. O SESI sempre cedeu o campo para os nossos campeonatos. Agora, depois da pandemia, está um pouco complicado. Mas é importante agradecer a essas empresas. Agradecer aos meus grandes companheiros atualmente, né, que é a Deia, né, que é a grande companheira, a Andrea Fukuda, que é a grande companheira, e o Luiz Fazani e o Thiago, que são quem está levando nas costas a federação nesses últimos 8 anos, ou sei lá quantos anos, se vocês estiverem aí ouvindo, põe o número de anos aí para eu lembrar. Faz muito tempo que eles estão juntos. Agradecer aos primeiros, né, que foi o Marco Aurélio, que foi um grande companheiro também. E, Roberto, me fala uma coisa. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Regis. A prática até em 2 pessoas é bacana. Lembro que joguei golfe com frisbee e as possibilidades são infinitas. Como assim? O que é isso? Não, então, você pode simplesmente ficar passando com uma outra pessoa e treinando os seus passos, que é uma coisa que a gente faz. Antes de um treinamento de uma seleção, por exemplo, o pessoal tem que chegar meia hora antes e ficar passando meia hora, pelo menos 1000 passes. Para esquentar a mão, esquentar o ombro. Oi? É o aquecimento. É o aquecimento. 1000 lançamentos, antes de começar a treinar. Né? E depois, no final, ainda fica mais 1000, 2000 vezes passando, porque você errou muito. Então, eu lembro do Oscar dando uma palestra, o Oscar Schmidt, né? Joguei basquete contra ele algumas vezes, né? Ele era do Mackenzie, eu era da USP. Ele era o ala e eu era o pivô. Eu marcava o jogador grande dele. Uma coisa que eu olhava assim, irmão mais velho. E eu lembro do Aonde vocês jogavam? Aonde vocês jogavam? O quê? O basquete. A gente jogava nos campeonatos interuniversidades, né? Durante 4 anos da universidade, eu joguei campeonatos. Ele estava estudando engenharia. Oi? Que ano que foi isso? Isso foi nos anos 80. 80. 80 até 85, 86. Né? E numa palestra que a gente acabou se reencontrando, ele fala, quando eu estava na seleção, que eu ia jogar,
todo mundo estava dormindo, eu estava na quadra arremessando, arremessando, arremessando. Aí o pessoal ia embora cansado, eu ficava na E ele quadra estava lá jogando. arremessando, 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 até acertar. Por isso que ele foi o cestinha incrível que ele foi, né, no Hall da Fama americano. Então, é sensacional. Agora, quanto à sua pergunta. Estou eu aqui e você aí. Pena que eu não mandei o disco para você, que senão eu lançava e você pegava o disco. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz isso, que a gente está fazendo aqui, e aí um lança daqui e o outro pega daí. E aí eles fazem essa filmagem e postam lá no TikTok, sei lá onde. Então, eu lanço o disco e você pega. Então, a gente fica ali na praia, fica na grama, fica na quadra, fica passando até aprender, né? Até sentir como é o passe, treinando os diversos tipos de passes, esperando que tenha vento para poder treinar contra o vento também. E a praia é ótimo para isso, porque você usa o vento muito para fazer um lançamento longo e assim por diante. Ou jogar contra, né? Conta assim, deve ter episódio bem engraçado, assim, no meio do jogo, de gente que jogou frisbee sei lá onde, ou que aconteceu alguma coisa engraçada, não tem? Não, eu lembro de um jogo que estava muito disputado. Eu vou falar uma coisa minha pessoal, né? Daquilo que a gente está falando de lealdade, né? Que eu acho que é importante essa mensagem continuar aqui enquanto a gente está falando, né? Eu estava num jogo em Portugal, um mundial, jogando contra Portugal, né? E eu lembro que lançaram o disco para mim e eu saltei para pegar o disco e caí no chão. Mas a hora que eu caí no chão, o disco caiu da minha mão. Mas eu estava em cima do disco. Eu estava em cima do disco. Eu podia ter fechado a mão, levantado e continuado a jogar. Sei. Mas está impregnado a coisa de fazer a coisa certa. E o disco caiu da minha mão. Então, se caiu da minha mão, eu levantei, virei as costas e saí correndo para ir para o meu lado e deixei o disco no chão. E ninguém entendeu nada. Todo mundo ficou olhando. Falou, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu tive que explicar que o disco tinha caído no chão. E aí ninguém entendeu, porque todo mundo tinha visto que eu tinha pego o disco e depois eu me enrolei no disco e acabei caindo em cima do disco, né? Então, daí eu expliquei, não, eu soltei o disco e o disco é de vocês, né? Então, isso é uma coisa que, quando a gente estava falando, eu me lembrei, eu acho importante, porque quem faria isso em qualquer outro esporte, né? Eu estava vendo um jogo de vôlei outro dia, da coisa de toque, né? A hora que sobe para fazer o bloqueio. E uma das jogadoras, era campeonato mundial, acho que era no Brasil, estava jogando com Látvia, com a Polônia, sei lá quem ele estava jogando. E a polonesa, ela falou, não precisa chamar o VAR, não precisa chamar Pegou no meu dedo. E é uma coisa que é muito legal, é muito impressionante, né? Alguém fala, não, pegou no meu dedo, não precisa chamar. Pegou. Né? Eu larguei o disco. Muito legal, eu larguei o disco, é de vocês. Mas isso é que o esporte deveria ser sempre, né? Sempre. Né? Dizia Messier Chateaubriand, lá nos idos. Dizia o Messier Chateaubriand, lá nos idos, né? Isso. Mas, é jogar com respeito, com honra, com lealdade. Eu acho que isso é impressionante. Solidariedade, né? Coisas incríveis aconteceram muitas vezes. Eu acho que essa é a grande diferença entre os esportes de equipe e os esportes individuais, né? Porque, por exemplo, eu nado, eu não tem como roubar, você entendeu? Não, até dá, vai. Não pode dar uma penada a mais, uma braçada a mais. Não, uma ondulada a mais. Não, não dá. Dá para fazer um crawl em vez de borboleta, não sei. Não dá para roubar, não tem jeito. Mas um esporte em equipe é uma coisa que sempre tem, né? Não, você não... Você não esbarrou no meu dedo. Né? Tanto é que hoje em dia tem as câmeras que... Em alto rendimento tem, né? A gente tem, no futebol a gente tem. Está vendo isso na Olimpíada, né? Está impedido, não está impedido, foi falta, pegou na mão, não pegou na mão. Né? Tem que ter. Mas e para o menino que está lá na várzea, jogando no campo de terra, descalço,
Como é que você ensina que tem que fazer a coisa certa? Né? Então, esses são os grandes profissionais que a gente tem que estão aí trabalhando, estão desenvolvendo isso. E minimamente, o nosso esporte está aí também para ajudar da melhor forma possível. Federação, eu pessoalmente estou à disposição para ajudar quem precisar de maiores informações. Todo mundo que me pede informação dos últimos anos, eu mando a minha apostila principal que eu uso nos eventos de capacitação de professores. Eu mando uma outra apostila que eu pedi permissão para um pessoal lá do México, para um professor do México. Ele falou, não, pode distribuir, ela está aberta ao mundo. Mas, Roberto, agora que você está falando isso, que você faz essa capacitação, que você explica todas as regras do jogo, que as crianças depois as pessoas têm que fazer a prova, depois tudo mais, como que você explica essa ética que tem que ter durante o jogo por falta de um árbitro? Como que você... Ela acontece naturalmente, de você fazer a coisa certa. É natural. A gente naturalmente, principalmente para os pequenos, naturalmente eles fazem a coisa certa. Eles não querem burlar, eles não querem passar por cima, eles não querem agredir. Né? Então, é natural para eles. Então, eles fazem o que é certo. Se a gente vê que está acontecendo alguma coisa estranha, a gente tenta falar, não, pode ser dessa outra forma, pode ser dessa outra forma. Tenta ver por esse outro caminho. E se fosse você? Né? Então, tem que pôr no lugar do outro também, né? Então, e aí a gente consegue, através de estratégias, consegue... Inclusive, a empatia no meio do jogo. Perfeito, perfeitamente. Tem que ter, tem que ter. É maravilhoso. Mas Nossa, não é só do nosso esporte. Todos os esportes, né? Me lembra um pouco, sabe, assim, do ponto de vista, toda essa filosofia em volta, essa ética, esse acordo de cavalheiro. Eu fiquei muito impressionada também com o mestre, né, do judô, que veio falar do judô, que tem toda essa característica, essa disciplina, né? Esse respeito, né? Você não faz para agredir, você faz para... Cara, assim, é muito legal. O judô não é para machucar. Sim. Né? Então você tem que fazer uma luta, mas sem machucar. Né? Sim. Mas superando. Tanto que o pequeno supera. Então, é uma coisa assim... Hoje nós vimos uma coisa interessante, desculpa, que foi o Japão superando a Alemanha. Eu não queria entrar no futebol, assim, é um esporte muito concorrente para o meu esporte, o futebol. Né? Depois eles vão ficar bravos comigo, sei lá. Mas foi um jogo incrível, porque os japoneses, né? Você viu? Teve uma hora que um grandão lá da Alemanha pegou e fez assim, deu um ipom no... Ele só fez... Era eu com o Ganesh aqui, assim, ó. Tá vendo o Ganesh? Ele fez assim com o japonês. E o japonês foi lá rapidinho, girando, pá. E eu uma vez joguei contra o Japão. Foi na Finlândia. Você falou para eu lembrar de algumas coisas, eu vou lembrando aqui, eu vou falando de algumas coisas boas. Essa é uma história interessante. Estava eu lá na Finlândia, jogando... É um país que, nossa, a língua é completamente diferente, as letras são diferentes. Mas era frisbee? Fui jogar frisbee, campeonato mundial. Em 2004 fui jogar campeonato de masculino, open, né, que é só homens jogam. Né? Apesar de ser, a gente chama de open, porque mulheres podem jogar. E tem mulheres espetaculares, né, do meu tamanho, ou incríveis. Uma das nossas melhores jogadoras aqui do Brasil é minha parente. Eu acabei assediando ela para jogar, ela veio do basquete. Ela não é muito alta, mas ela é uma jogadora espetacular. Foi MVP durante 10 anos seguidos. Ela é uma atleta espetacular, incrível. Chama Roseli. Se ela estiver ouvindo aí, Roseli, um beijo para você. Eu vou te cortar só um pouquinho. Eu fico imaginando que como você vai correr entre 9 e 12 quilômetros durante um jogo, eu acredito que você tenha que ter uma potência muito grande de sair do lugar onde você está, né? Para alcançar uma velocidade, quer dizer, é tudo no sprint. É tudo no sprint. Tudo no sprint. É que você pode se guardar, né? Você vai se guardando
e você usa o sprint a hora que você precisa. Mas a questão diferente, por exemplo, o vôlei, está todo mundo ali parado, só quando faz o ponto todo mundo gira. Né? Outro esporte. No basquete eles estão correndo na quadra, mas a quadra é pequena, mas eles também correm ali uns 7, 8 quilômetros. Vai, vem. Né? E o tempo é menor, né? Não sei se fosse o mesmo tempo, né? Eles correriam tudo isso. No nosso esporte, a gente corre o campo inteiro. Então é uma coisa assim, você está o tempo todo se Mas está movimentando. tudo combinado, tem uma estratégia. Teoricamente. Né? Teoricamente. Vou lembrar da história boa. Vou contar uma outra. A gente estava na Alemanha falando, olha, os canadenses falando, eu nunca vi um time correr como vocês correm. É inacreditável. Vocês correm muito, cansaram a gente. Só que depois de um determinado tempo a gente percebeu que vocês não sabem para onde vocês estão correndo. Não sabem o quê? Para onde vocês estão correndo. Então a gente entendeu. Então a gente entendeu isso e a gente fez uma marcação de zona. E aí vocês podiam correr o quanto que vocês quisessem, porque a gente não precisava correr mais atrás de vocês. Porque a gente pensou que tinha alguma estratégia muito louca, que vocês... Não tinha nada. Não tinha, a gente só corria, que não louco. Corria. Nem entre a gente não sabia. Então foi uma coisa engraçada. E outra engraçada que eu ia falar, a gente estava na Finlândia jogando contra o Japão. E assim, tinha um japonês que tinha 1,80m, 1,89m, talvez. Ele era bem grande também, né? Muito forte, ele que me marcava. Os outros japoneses eram menores que o nosso time, porque o nosso time era um pouco maior. Né? Não fez diferença nenhuma. Foi 15-1 o jogo. 15 para o Japão, 1 para o Brasil. Né? E em determinado momento, eu estava correndo na minha maior velocidade e o disco estava ao meu lado, assim, e eu ia fazer o gol, estava dentro do end zone, né, dentro da área de gol, e eu saltei o máximo que eu pude para pegar o disco, e eu vejo o japonês passando aqui, assim, do meu lado, assim. O voador. Voador, era o Nationaro Kid lá da nossa época, lembra? Ultraman, sei lá. Não, ele passou assim do meu lado e ele pegou o disco, mas lá em cima. Eu falei, não é possível, cara. Não. Então, assim, eles têm uma força, uma garra, uma velocidade, uma potência muito grande. Muito maior do que Claro, ele, é o que eu estava falando, ele devia ter uns 25 anos, 24 anos, e eu estava com 44. Então tem uma diferença. O meu salto já não é muito para cima, o meu salto é mais para baixo do que para cima. A gente salta meio caindo já, né? E ele saltou muito alto e pegou o disco. Foi inacreditável. Eu fiquei muito bravo, mas foi muito legal. Como é que é a formação do time? Você tem um capitão? Você tem... Como é que funciona? Normalmente, hoje a gente já tem alguns times formados, né? O time tem um capitão, um organizador, né? Ou um técnico, depende do time, do campeonato que eles vão participar. Sim. E aí esse organizador, esse capitão, que tem mais visão, que tem mais experiência, pega os outros jogadores mais experientes e começam a fazer os treinamentos, fazer as partes táticas, e aí eles conseguem descobrir quem é o mais rápido e a posição de cada um dos jogadores também. E vai depender do campeonato. Pode ser que um determinado time vai participar de um campeonato só de meninos. Então vai ser uma estrutura de time que ele vai fazer. Tem outro campeonato que é misto. Tem outro campeonato que é só até 20 anos. Tem outro campeonato que é só para Master. Então, aí as categorias vão acontecendo e aí os times vão se modificando também. Né? Tem um time que é muito forte, que é o NGF, que nos campeonatos normalmente ele se divide em dois, porque são muitos jogadores do time e ele acaba fazendo duas equipes. Né? Uma equipe que é dos melhores jogadores e a outra equipe que são dos jogadores que treinam, que também são espetaculares. Eu jogo nesse, jogava nesse. Eu ia te fazer uma pergunta, tem reserva? Tem reserva. A gente são 7 jogadores em campo, mas a equipe tem deveria ter pelo menos mais 14 jogadores fora de campo. Então, num total de 21 jogadores. A quantidade máxima de jogadores que você pode ter são 28. Mas dependendo do campeonato, o organizador do campeonato vai falar, não, esse campeonato que vai ter, por exemplo, em Minas,
você pode ter de 8 a 15 jogadores. Nossa. E tem que ter 4 mulheres no mínimo. Senão não pode jogar. Né? Então, se tiver 8 jogadores e 7 estão em campo, tem um reserva. Se tiverem 15 jogadores e 7 estão em campo, tem 8 reservas. Né? Aí, ok. Então, tem os reservas, cada um sabe sua posição, sabe o que fazer, que hora entrar. A hora do desespero, que você já está 14-0, você tem que fazer um gol, então vamos correr que nem um louco para tentar fazer o gol, e aí vai. Não depende do momento também. E a premiação, como é que é feita? A nossa premiação é só medalha, normalmente. A gente tem um troféu, que é um troféu como a Jules Rimet, é um troféu fixo dos campeonatos brasileiros e os campeonatos paulistas, né, que a gente tem, com a intenção de chapinhas de todos os times. Nunca consegui fazer isso. E é um troféu bem bacana, porque é um troféu que tem uma mão jogando assim, ó, um disco, né? Assim. De estar fazendo essa posição numa base, e essa base deveria ter os nomes de todos os times, mas eu nunca consegui realizar esse meu sonho. Mas um dia eu ainda faço isso, agora que eu vou ter mais tempo. E normalmente a premiação são medalhas, né? Que acontece. E a gente tem uma premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar, e uma premiação que é a mais cobiçada e a mais importante, que a gente chama de espírito de jogo. O espírito de jogo... Aqui é espírito do jogo, e aí você tem um capitão espiritual. Capitão do espírito. Capitão do espírito. Capitão do espírito. Isso. O que acontece? As equipes, quando acaba o jogo, elas têm um cheers, que seria um cumprimento, que seria um brinde, que seria uma conversa. E aí, isso em qualquer evento, em qualquer lugar do mundo. Então, acabou o jogo, todo mundo senta. Antigamente, a gente sentava no Ibirapuera para tomar uma cervejinha, para bater um papo, comer um amendoim, trocar uma ideia com alguém, né, e ser feliz. Lá fora também acontece do mesmo jeito, né? A gente senta, tomar alguma coisa, conversar, trocar uma ideia, trocar um presente, né? Eu lembro de outra coisa, rapidinho. A gente levava paçoca para eles comerem lá fora, né? Então a gente dava paçoca, eles tinham que pôr 4, 5 paçocas na boca e falar farofa. Então era uma das brincadeiras que a gente fazia, né? E aí o time ele tem um cumprimento, ele faz alguma brincadeira, e depois disso tudo acontecer, ele preenche uma ficha, e é obrigatório nos campeonatos brasileiros e internacionais. E essa ficha, então, ela vai dar uma pontuação para uma série de quesitos, como se fosse no carnaval lá, desfilaram todos unidos, desfilaram todos em linha, a bateria estava no ritmo e assim por diante. Então a gente tem uma série de quesitos que a gente vai avaliar a equipe adversária em relação à nossa equipe. Tá, e quais são esses quesitos aí? O que você pode... Conhecimento de regras, se os jogadores da equipe conhecem as regras, se os jogadores são agressivos, se os jogadores não respeitam o adversário, não respeitam as chamadas, e assim vai. Então tem várias coisas. Se eles são motivados, né? E assim por diante. Então são alguns itens. Então você dá uma pontuação, essa pontuação é somada no final do campeonato, e aquele time que tem uma pontuação maior acaba recebendo a premiação de espírito de jogo, que é uma premiação considerada como tão importante ou mais importante que o primeiro lugar. Né? O primeiro lugar ganhou na competitividade, mas ele pode ter ganhado na competitividade, ele ganhou na agressividade, ele ganhou na deslealdade, ele ganhou infringindo as regras, ele ganhou. Mas ganhou na maldade. E essa outra equipe ganhou uma premiação, não é de consolação, é uma premiação importante no mundo inteiro. O Brasil já ganhou essa premiação fora, né? Uma premiação de espírito de jogo, de saber o que fazer, de compreender e respeitar os adversários e assim por diante. Então é uma premiação muito... É aquilo que a gente falou, ter ética, ter respeito, ter ideia, saber trabalhar em equipe. Tudo aquilo que a gente falou aqui, né, durante a live. Então esse é o espírito de jogo, é você seguir as regras, compreender as regras e aplicar as regras. Tem regras. Né? E é engraçado,
quando eu traduzi as primeiras regras, com a ajuda da minha filha Mariana, em 2002, nós traduzimos, foi quando a gente montou a federação, a gente traduziu as primeiras regras do inglês, traduzimos assim, do jeito que der, porque tem muita coisa que não é muito clara, né? As regras tinham 32 páginas. Nossa! É pouco. Não, é pouco, né? Explicando o que pode, se é falta, se não é falta, é pouco. 32 páginas não é muito. Então, hoje ela tem 69 páginas a mais. Nossa. De interpretação dessas regras. Que elas foram evoluindo, porque a regra falava, você tem que lançar o disco para a área adversária. Só que algum jogador malandro, tem que lançar para a área... Mas e se eu lançar para a área adversária o disco desse jeito, ele bater na área adversária e correr até o fim do mundo, isso dá tempo para a minha equipe chegar todinha e eu posicionar a minha defesa da melhor forma. Isso é uma malandragem. Entendeu? Então, conforme a gente foi percebendo que coisas assim acontecendo, a gente teve que ir adaptando e mudando as regras. Para impedir essa malandragem. Impedir as coisas que acontecem. E também o entendimento, porque às vezes tem um entendimento de regra que a Polônia entende do jeito, o Japão entende de outro, e aí a gente tem que explicar. Então existe um grupo mundial que se reúne e que discute as regras, e tem um brasileiro que é nosso representante, que discute as regras que aparecem, que têm que ser interpretadas, né? Normalmente tem alguma jogada que acontece que ninguém sabe. Foi falta, não foi falta? Foi dentro, não foi dentro? O que a gente faz? Ninguém sabe. Daí o disco volta, né? Okay? Aí o disco volta. Mas a gente tem que interpretar para ter a regra da melhor forma possível, né? Roberto, olha, eu adorei, eu joguei um monte de frisbee com você agora. É verdade. Eu corri muito no meio desse campo. É verdade, é verdade. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Excelente. Olha, e me fala, e como é que é esse frisbee, então, com um cachorrinho? Tem essa pergunta. O frisbee para cachorrinho é menor. Vamos dizer que ele é do tamanho do centro aqui. Sei. Tá? Ele é um pouco menor. E normalmente esse material aqui é polietileno, ele é um pouco mais duro. Apesar dele ser flexível, né? E ficar, né? Parece que fica torto, mas depois a gente arruma ele, deixa Aliás, certinho. tem uma regra para deixar ele não menos curvado ou menos curvado? Não. O disco tem que ser plano. Plano. O disco ele tem que estar retinho. Esse já não está mais retinho. Então esse a gente põe para fora e pega outro disco. Então para um campeonato tem 10 discos lá à disposição, né? Então quando ele entorta, porque bateu muito forte, caiu no chão, sei lá, pisaram em cima, aí alguém fica lá fora tentando mexer até desentortar, deixar o disco da melhor forma possível. Então esse disco ele é flexível, mas ele é duro, você tem que fazer força para dobrar. O outro disco ele é de EVA, ou ele é de silicone, ou ele é de borracha. Então ele é um disco bastante flexível. Então aí, porque se o cachorro pega esse disco e bate, pode machucar muito a boca dele. Sim. Eu já tive muito disco furado por Rottweiler, por Dobermans, né, que são cachorros mais maiores, mais fortes. Então eles acabam furando o disco. Esse disco, inclusive. Né? Pitbull também, já furou vários discos meus. Mas isso ok. Os outros cachorros, eles usam então um disco um pouquinho mais molinho para você fazer o treinamento. Ele é mais flexível, ele voa bem também, porque tem um segredo para produzir o disco. Eu tenho eu ia te perguntar sobre isso, sobre a fábrica desses discos. Eu que fabrico. Você fabrica? Eu tenho a patente dos discos aqui no Brasil. Ninguém pode produzir esse disco. Não pode produzir aqui no Brasil. Então, eu tenho a patente desse disco. E então, ele tem alguns segredos para fazer o disco voar. E tem alguns segredos do plástico. Eu, por exemplo, demorei, 15 anos para achar o plástico certo. Apesar de ter feito todos os testes, a Ipiranga me ajudou nisso também, de fazer o teste de qual é o tipo de plástico, qual é o material, qual é o que eles achavam que era, não sei o quê. Escrevi para os Estados Unidos, tentei pegar a informação disso. Foram anos, até eu cheguei no plástico certo, que vem da Arábia Saudita. Só que é super difícil ele vir para o Brasil.
Então, assim, quando vem a pessoa que traz esse plástico, me avisa, e aí eu tenho que fazer um estoque lá de toneladas, porque senão eu vou ficar... A última vez eu não consegui produzir com ele, eu tive que produzir com outro plástico, e aí esse aqui ficou muito duro, ele é muito mais flexível do que esse. O outro plástico que você faz, ele vai muito mais fácil. E volta muito mais fácil também. Então tem alguns segredos, tem segredos da altura do disco, do ângulo do disco. Se vocês olharem aqui, ó, não sei se dá para ver, sim. tem umas ranhuras Sim. que é para pegada e dar firmeza na hora que você segura o disco. A largura do disco, aqui no centro do disco, ele é muito mais fino do que nessa lateral. Então tem alguns segredos. Legal. O centro E isso do é que faz o disco voar e voar sim. muito longe. Né? Sim, sim. Você vê, essas observações são importantes para a gente entender também. Claro. E do ponto de vista ambiental, depois, então, quando, por exemplo, quanto tempo dura um disco desse? Eu tenho um disco lá no CPUSP, que eu dei aula em 2000, que ainda estão lá. Então o disco dura até Iemanjá pedir de volta. Porque sempre que você joga na praia, bate um vento, o disco cai dentro do mar e some. Assim, toda vez que eu vou jogar, o disco some. Ele vai reaparecer, alguma criança, graças a Deus, vai pegar lá na frente e vai brincar muito com o disco também. Mas ele tem uma durabilidade muito grande. Claro que ele não vai ficar lisinho e bonitinho como esse disco, né? Ele vai ficar com a ação do tempo. Sim, e a gente tem um sistema de reciclagem. Eu uso material de outros plásticos recicláveis para poder fazer a injeção de disco. Então, se alguma empresa tem interesse de fazer um grande trabalho com plásticos, etc., com reciclagem de plástico, a gente faz essa reciclagem. Só que é um tipo de plástico específico. Não dá para ser um plástico duro. Tem que ser um plástico mole, mais para o mole do que um plástico como um EVA, como um plástico por exemplo, de carro, né, de lanterna de carro, que é mais aquele plástico duro que corta, não pode. Tem que ser um plástico mais flexível. Né? Mas a gente tem um projeto de reciclagem, sim. Eu já até tentei produzir o disco de madeira. Com resina. De madeira? De madeira. Mas ele fica muito pesado e muito duro, e acabou machucando a mão. Então, abandonei o projeto. Eu tenho aqui em casa os... Meu Deus, é da Austrália? Bumerangue. O bumerangue. Bumerangue. É bonito. É reciclado? Hã? Ele é reciclado ou não? Mas você usa? Não, ele é de madeira. Eu trouxe da Austrália. De madeira. Bárbara. Sensacional. Sensacional. Eu tenho dois também da Austrália. Também direto dos aborígenes. Isso. Olha, Roberto, muito agradecida. Imagina, eu que agradeço. Olha, o seu tempo para mim foi ótimo, obrigada por doar o seu tempo para a gente, mas foi super interessante, porque nós aprendemos um monte de coisa em relação ao frisbee que a gente não tinha a mínima ideia, foi uma descoberta, e eu espero que seja um esporte reconhecido, que você consiga... Muito importante, esqueci de falar. Nós fomos reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional como esporte... porque a gente participou de vários World Games. Sei. Né? Desde 2005 a gente está no World Games. Mas como a gente tem mais 200 esportes lá no World Games que estão participando também, que são aqueles esportes que a gente desconhece. Um que eu achei espetacular, por exemplo, é o punhobol. Alguém conhece o punhobol? Já ouviu falar? É um vôlei num campo de grama gigante que vale um pingo no chão e você tem que bater na bola com o punho e fazer ele retornar direto para o adversário. É muito diferente, é muito legal. Depois joga aí punhobol e chama alguém do punhobol, que é um esporte muito bacana. E eles também participam dos mundiais. Então a gente participou desde 2005. Tipo assim, futevôlei, só que com punho. Exato. Mas o futevôlei é pequeno também. O punhobol é gigantesco. O campo tem 50 metros. É muito grande, é muito legal. Muito diferente.
Eu adorei porque alguns dos movimentos que eles fazem são muito parecidos com os movimentos que a gente faz jogando Ultimate Frisbee, né? Então, de onde surgiu esse esporte? não sei. Com esse nome deve ter surgido lá no Sul mesmo, né? Eu não tenho certeza, não. É bem bacana. Depois dá uma procurada, como curiosidade, pessoal aí. E o que eu estava falando? Eita, a cabeça já está... Lembrei, do comitê. Games. Não, a gente estava no World Games e o Comitê Olímpico Internacional, COI, convidou a gente e reconheceu o esporte como esporte olímpico. A gente pensou que ia entrar em 2028, porque vai ser nos Estados Unidos, e é um esporte lá muito reconhecido, que qualquer filme meio românticozinho, você vê um frisbee voando. Sempre tem alguém lá no fundo jogando um frisbee que acontece numa universidade, assim, que tem um vampiro, alguma coisa, sempre tem um frisbee voando também. Ou é uma bola de futebol americano ou é um frisbee. Né? Então ele foi reconhecido, o Comitê Olímpico Brasileiro ainda não reconheceu, Não. Né? Mas temos o reconhecimento, temos a carta, temos a intenção. Talvez em 2032 a gente entre como esporte olímpico. O problema, a gente sabe que entrar um esporte olímpico tem que sair alguém, porque a Olimpíada está muito inflada. Lotado. Não tem... São 20, 30 mil pessoas, 15 mil atletas, uma coisa gigante. Se não é mais do que isso. Eu não tenho os números agora, mas eu sei que é muito. Então tem que sair alguém para alguém entrar. Então saem os esportes de apresentação e entram outros esportes de apresentação. É que para você tirar um esporte de apresentação como o golfe, como o surf, que é um representante, 2, 3 por país, e colocar 20 jogadores de 8... Aí encheu, lotou, né? Então você tem que tirar um esporte que tenha o mesmo número, né? E lembra das categorias, etc. Então a gente tem essa dificuldade. Eu não sei se entra como esporte de apresentação. A WFDF está tentando um projeto em que ela diminuiu o número de jogadores e diminuiu o tamanho de campo para poder tentar adaptar como um esporte de apresentação. Mas eu não gostei da ideia, particularmente. Mas é uma ideia de tentar entrar na Olimpíada para fazer uma apresentação. E vamos ver, né? A gente continua no World Games, continua com os mundiais. Quantas vezes por semana? Todo dia? Não, normalmente a gente treina no final de semana, porque a galera toda trabalha, né? Todo mundo tem seu compromisso. Aí você se encontra só no sábado e domingo para fazer isso. Durante alguns anos a gente teve a Benesse, a gente teve a ajuda da Secretaria Estadual de São Paulo. Ela cedeu o Centro Olímpico de Treinamento, né? O Centro Olímpico ali na Ibirapuera, e durante muitos anos ela cedeu o Constâncio para a gente fazer treinamentos noturnos. Né? Então a gente tinha lá muitos jogadores que iam às terças e quintas para a gente fazer o treinamento. Mas hoje eu continuo a caça de campos, continuo tentando meus contatos, continuo a fazer isso. O Constâncio, né, o ginásio do Ibirapuera, ele ia ser privatizado, foi privatizado, não foi privatizado, está com alguém, não está com alguém. O campo está lá, lindo, o atletismo, alguns outros esportes treinam, espetacular, mas eu não consegui o acesso ainda para poder fazer esse trabalho. Quem sabe alguém da secretaria está ouvindo aí e possa nos ajudar também. É uma luta, né? É uma luta. E apesar de ser... Eu fiquei impressionado quando eu fui no meu primeiro campeonato na Alemanha. Eu fui para uma cidade que chama Heimbraun, que é perto de Munique. 50 quilômetros de Munique para cima, em direção a Frankfurt. E eu cheguei numa cidade, que é uma cidade assim, sei lá, Birigui, é uma cidade pequena, não tem muita coisa. Assim, é pequeno, né? Acho que Birigui é maior do que Heimbraun, né? Aí você chega numa cidade que tem, apesar de tudo, tem um porto, né? Uma cidade bacana, tem as suas lojas, tem os centros, é uma cidade europeia, com todo estilo, os hotéis. E tem 20 campos de grama, um do lado do outro, num lugar que neva 6 meses por ano. E a grama é aquela grama do golfe, sabe? Do green, que dá vontade de você ficar deitado o dia todo.
A nossa você deita e sai coçando, né? Você sai... Você encosta no chão e já está coçando. Andei aquele green e neva, né? Eu falei, não é possível. 20 campos, um do lado do outro. Tá. Cheguei no Havaí. Já viu o Havaí no mapa? Não vi, né? Porque se olhar o mapa, você tem que pôr o óculos para ver o Havaí, né? Que é um pontinho. Chegamos no Havaí em 2002 para jogar o Mundial também. Aí a gente estava em Honolulu. A gente tomava os ônibus 7 horas da manhã para ir até um complexo de soccer. Né? Um complexo de futebol e de futebol americano. O cara pegou uma montanha no Havaí, cortou a montanha e fez 30 campos de grama no complexo de soccer dele. E a gente jogou nesse complexo. 30! E a cereja do bolo era, em cima da montanha, o estádio. Para 5 mil lugares. Uma coisa incrível. E era particular, não era... Era uma coisa... Era aqui particular. Particular. E aqui, para você conseguir um campo para jogar, não tem. Onde tem 10 campos um do lado do outro? Tem ali na Marginal, tem o Parque do Tietê, que tem vários campos, mas é tudo aberto e a organização é complexa. Aqui a gente não tem essa cultura esportiva, né? Não tem. E nem a cultura macro, né? De pegar um esporte, fazer o esporte explodir e de fazer um centro de treinamento. Não tem centro de treinamento. Quem tem centro de treinamento? Né? Que esporte tem? Tem os esportes mais conhecidos, só os mais fortes. O judô, como se falou, natação, o vôlei. Né? Os outros, o futebol. Né? Infelizmente, a gente realmente está engatinhando nisso. Né? Engatinhando. Esporte, sem dúvida. E sempre, você fala assim, mas tem a federação, e depois vai ter não sei o quê, e daí vai vir a verba. Sim, porém, a minha pergunta é, a verba ela vai ser distribuída para as federações baseadas em quais critérios? E sempre na ponta tem os atletas. Você pode ver isso até pelos esforços absolutos. Né? Quantos e quantos atletas que vão para as Olimpíadas no meio de uma Nossa Senhora, de uma dificuldade inacreditável. Eu nunca vou esquecer, teve um rapaz que participou das Olimpíadas, ele era atleta do atletismo. Ele fazia corrida, não lembro mais de qual modalidade. Né? Se não me engano, era o 110 com barreira. Ele vendeu a aliança de casamento, ele e a mulher dele, para poder... Gente, porra, sabe? É ridículo. Né? Então... Essa Secretaria de Alto Rendimento que... É sempre a ponta. Mas o problema disso também é o topo, né? Da pirâmide. É o cara que está em cima, que também quer ganhar o dinheiro dele, que também quer levar, daí distribui para os cupincha, que também quer levar, que vai indo. Né? E aí, para chegar no atleta, não chega. Não chega. E nós temos atletas incríveis. Eu passei por experiências com treinamento de frisbee, que eu olhava aquela menina, aquele menino, aquele garoto, falava, se investisse, o cara ia estourar, ia explodir. Que aí você já vê o atleta ali. Ele só não cresceu, mas o atleta já está lá dentro. E não vai ser outra coisa, né? Vai acabar indo por outro caminho. Inacreditável. É um desperdício. Desperdício. É um desperdício de potencialidade, né? E não desmerecendo todos os atletas fantásticos que a gente tem que vão para as Olimpíadas, que dão o sangue, treinam por 8 anos, treinam por 12 anos. E eu parabenizo eles, porque tem que dar sangue mesmo, é inacreditável. Parabéns a todos nós, né? Aliás, eu acho assim que deveria haver, como é que eu posso dizer? O cara, ele recebe um apoio
para se tornar um atleta olímpico. Quando ele voltasse, que ele fosse, não tivesse mais idade para acompanhar isso e tal, ele deveria, não é ser obrigado, mas ele deveria se sentir obrigado a devolver isso de alguma maneira, em forma de trabalho para as outras crianças que não tiveram essa oportunidade. Sim. Sabe? Retornar isso para a sociedade. Muitos fazem isso. Muitos fazem. Eu conheço muitos atletas, eu conheço muitos atletas do atletismo, por causa do ginásio de Ibirapuera, muitos deles fazem. Eu tive com o Jardel recentemente, num evento. Lembra do Jardel? Sim. Ele é espetacular, ele faz um trabalho social incrível. E parabéns, parabéns. E também deve ser uma dificuldade. Não. Matando o cachorro é gripe. É nada, ele joga um frisbee com o cachorro. É verdade, não fala isso. É verdade, é boa visão, boa visão. Roberto, super obrigada, viu? Pessoal, vocês todos que participaram desse bate-papo super bacana, dessa descoberta desse esporte assim incrível, muito agradecida e muito obrigada novamente por você ter disposto do seu tempo para a gente, tá? E sempre à disposição. Foi assim, foi uma aula. Sim. Obrigado. E eu estou sempre à disposição, Fabi. Que o esporte cresça bastante, vá para frente e torne-se olímpico, tá? É isso aí. Estamos trabalhando para isso. Queria agradecer muito o seu convite, estou sempre à disposição para dar informação, para trabalhar. Queria fazer uma live de novo, talvez invertida. Daí eu te pergunto da natação e do Master, né? Das dificuldades que o Master tem também. A gente nem falou de Master, na realidade, né? Eu acho que grande parte do seu público é Master também, né? Um trabalho assim voltado para os atletas Master, que é muito solitário e muito difícil. É árido. Mas eu estou colhendo meus frutos agora. E não são frutos financeiros, não. Isso não. Mas assim, são frutos de reconhecimento, sabe? Então, isso me dá um alento a continuar. Né? É um incentivo bastante grande para eu continuar, porque muitas vezes eu tenho vontade de desistir. Mas... Quando for desistir, me liga, que a gente conversa. Não desista. Tchau, pessoal. Obrigada, Roberto. Um beijão. Um beijo. Obrigado. Tchau.